Dizem que certas histórias não são apenas contadas, mas sussurradas pelo vento nas madrugadas, como se o próprio silêncio quisesse advertir sobre algo que nunca deveria ser esquecido. Essa lenda atravessa gerações, deixando rastros de medo em cada coração que ousa ouvir. E você agora faz parte dessa corrente de ouvintes que se arriscam a conhecer o inexplicável. Havia uma pequena vila encravada entre florestas densas e rios que pareciam guardar segredos. No centro dela, escondido por mato alto e pedras, existia um antigo poço. Muitos acreditavam que ele havia sido construído séculos antes, mas ninguém sabia ao certo quem o ergueu ou por quê. Apenas uma certeza pairava no ar: ninguém se aproximava daquele lugar sem sentir a pele arrepiar. Entre os moradores, as crianças eram advertidas com rigor para nunca brincar perto do poço. Não era apenas medo dos perigos físicos, mas de algo muito mais sombrio. Os mais velhos murmuravam que uma presença habitava ali, e que à noite, se alguém ousasse se aproximar, poderia ouvir choros suaves ecoando das profundezas. A origem desse mistério vinha de uma história antiga, a de uma menina que desapareceu sem deixar rastros. Ela era descrita como inocente, de sorriso puro, mas carregava um olhar profundo demais para sua idade. Uma noite, simplesmente sumiu. A busca durou semanas, mas nada foi encontrado além de pegadas interrompidas ao redor do poço. Desde então, muitos acreditaram que seu espírito jamais deixou o local. Alguns afirmam ter visto uma pequena figura branca se movendo pela beira da floresta, sempre em direção ao mesmo ponto, a boca escura do poço. O mais estranho é que os relatos são semelhantes, mesmo vindos de pessoas que nunca se conheceram. Todos descrevem o mesmo detalhe: os cabelos longos cobrindo o rosto e o vestido rasgado, manchado por algo que parecia ser terra e água. Com o passar dos anos, alguns moradores juravam que o poço estava vivo. Ele parecia respirar, como se inspirasse e expirasse o medo daqueles que passavam perto. Havia noites em que a tampa de madeira rangia sozinha, mesmo sem vento algum. Um senhor idoso contou certa vez que, em sua juventude, ousou jogar uma pedra dentro do poço. Esperou ouvir o barulho de algo tocar a água, mas o silêncio foi absoluto. Apenas segundos depois ouviu um riso infantil ecoar de dentro, como se a pedra tivesse despertado algo. O mesmo homem relatou que, naquela noite, sonhou com uma menina que o observava do canto do quarto. Ela não dizia nada, mas seus olhos eram profundos. E quando ele acordou, o som da pedra finalmente ecoou em sua mente, como se tivesse caído apenas no momento em que abriu os olhos. A vila se acostumou a conviver com essa lenda, mas havia sempre aqueles que, movidos pela curiosidade, tentavam desafiar a proibição. E todos eles, de uma forma ou de outra, se arrependiam. Alguns desapareciam sem explicação, outros ficavam marcados pelo resto da vida, carregando traumas que não conseguiam explicar. Houve um jovem que jurou ter visto a menina surgir da água do poço como se emergisse lentamente, olhando fixamente para ele. Disse que os olhos dela não eram normais, eram escuros como a própria noite. Desde aquele dia, ele nunca mais conseguiu dormir sem deixar todas as luzes acesas. Outro caso ainda mais perturbador envolveu uma família inteira. Eles ouviram, por várias noites consecutivas, batidas vindas do fundo do poço. No início acreditaram ser apenas o som da água, mas logo perceberam que eram rítmicas, como se alguém estivesse pedindo para sair. As batidas cessaram de repente, mas a casa da família começou a ser atormentada por ruídos inexplicáveis. Portas batiam sozinhas, objetos caíam sem motivo, e em uma noite, a mãe jurou ter visto a silhueta da menina parada no corredor. Muitas pessoas, ao ouvirem essas histórias, pensam que são apenas invenções para assustar. Mas na vila, a lenda é levada a sério. Ninguém ousa olhar para dentro do poço, porque dizem que se você encara a escuridão, ela encara de volta. Alguns acreditam que a menina não está presa, mas sim à espreita, esperando que alguém a liberte. Outros, porém, dizem que ela já anda entre os vivos, procurando companhia para não estar sozinha no abismo eterno que se tornou sua morada. Há relatos de viajantes que, sem saber da história, passaram pelo local e ouviram vozes infantis pedindo ajuda. Quando perguntaram aos moradores sobre isso, receberam apenas o silêncio como resposta. O silêncio, aliás, é o maior cúmplice dessa lenda. Ele carrega nas entrelinhas a verdade que ninguém ousa dizer em voz alta. Aquele poço nunca esteve vazio. Algo habita nele, algo que observa, que chama, que espera. Alguns estudiosos de fenômenos paranormais chegaram a visitar a vila, curiosos com a quantidade de relatos consistentes. Eles levaram equipamentos para registrar sons e imagens. No entanto, nenhum deles conseguiu permanecer até o fim da noite. O mais experiente do grupo relatou que, ao se aproximar da borda, ouviu claramente a frase: "Você também vai descer." Mas ninguém estava lá para sussurrar. Desde então, o mistério se fortaleceu, ganhando força com cada novo testemunho. A lenda se transformou em um aviso silencioso, um lembrete de que certos lugares carregam dores que nunca se apagam. Naquela vila, cada geração crescia ouvindo sussurros sobre o poço. Era como se os mais velhos carregassem um fardo,
obrigados a transmitir a história, não para entreter mas para alertar. Porém, quanto mais era contada, mais detalhes pareciam surgir. Como se a própria lenda se alimentasse do medo coletivo e ganhasse novas formas. Alguns caçadores relataram ter visto o poço em noites de lua cheia brilhar com uma estranha névoa azulada, como se algo subisse de dentro dele em direção ao céu. Nenhum deles teve coragem de se aproximar para confirmar, apenas observaram de longe, petrificados, até que a névoa desapareceu tão silenciosamente quanto havia surgido. Outros diziam que a menina não apenas chorava dentro do poço, mas também chamava pelo nome de quem ousava se aproximar. Isso deixava a experiência ainda mais perturbadora, pois como explicar uma entidade que conhece o nome daqueles que nunca estiveram ali antes? Certa vez, um viajante forasteiro, ignorando os avisos, resolveu passar a noite próxima ao poço. Ele afirmou que queria provar que tudo não passava de superstição. Os moradores tentaram impedi-lo, mas ele insistiu. Ao amanhecer, encontraram seus pertences espalhados pelo chão, mas o homem jamais foi visto novamente. A partir daquele dia, muitos pássaros